São os Salmos, segundo o Evangelho, segundo Jesus, segundo a ordem de Melquisedeque. Hoje, o Salmo 106 para nós. Rendei graças ao Senhor. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quem saberá contar os poderosos feitos do Senhor ou anunciar os seus louvores? Bem-aventurados os que guardam a retidão e o que pratica a justiça em todo o tempo. Lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua bondade para com teu povo, visita-me com a tua salvação, para que eu veja a prosperidade dos teus escolhidos e me alegre com a alegria do teu povo e me regozije com a tua herança. Nós pecamos, como nossos pais também. Nós também pecamos, cometemos iniquidade, procedemos mal. Nossos pais, no passado, não atentaram para com as tuas maravilhas, não se lembraram da multidão das tuas misericórdias, foram rebeldes diante de ti. Mas o Senhor os salvou por amor do seu nome, por amor do seu nome. Por amor do seu nome, para lhes fazer notório o seu poder, por amor do seu nome. Assim, ele abriu mares, secou mares e os fez passar por dentro dos abismos como se fosse um deserto seco. Salvou-os das mãos de quem os odiava e os remiu do poder do inimigo. As águas cobriram seus opressores, nenhum deles escapou. Então creram nas palavras salvadoras do Senhor e lhe cantaram louvor. Cedo, porém, se esqueceram das maravilhas de Deus e não lhe aguardaram os desígnios, entregaram-se à cobiça, ao desejo, ao devaneio, à orgia, e tentaram a Deus na solidão do deserto. Então Deus concedeu-lhes o que eles queriam, mas fez morrer-lhes a alma. Concederam o que queriam, mas fez definhar-lhes a alma. Tiveram inveja daquele que Deus usava para os conduzir. Sim, tiveram inveja de quem apenas se entregava no serviço a Deus para ajudá-los. Então, abriu-se a terra e tragou os invejosos, cobriu um grupo inteiro de pessoas cheias de inveja que foram tragadas pelo abismo do deserto. Ateou-se fogo contra o seu grupo, a chama abrasou essa multidão de invejosos e faccionais. Sim, no monte fizeram um bezerro e o adoraram um ídolo fundido, apesar de todos os livramentos de Deus, e assim trocaram a glória de Deus pelo simulacro de um novilho que come erva. Esqueceram-se de Deus, seu Salvador. Sim, o Deus que os salvara das opressões com feitos portentosos, maravilhas em terras distantes, feitos tremendos como aquele de fazer abrir o mar para que eles passassem a pé enxuto.
tê-los-ia exterminado, como dissera o Senhor, se Moisés não tivesse se interposto entre o povo e Deus em oração, pedindo misericórdia. Tão grande era a calamidade do coração endurecido daquela população. Mas foi assim, com a oração do quebrantamento, que Moisés impediu que a cólera natural voltasse sobre eles e os destruísse. Também desprezaram a terra aprazível. Ganharam um presente e desprezaram a terra que ganharam como presente. Não deram crédito à palavra de Deus, antes murmuraram em suas tendas e não acudiram à voz do Senhor que lhes falava todo dia. Então lhes jurou de mão erguida que os havia de arrasar no deserto, disse Deus, e também derribaria entre as nações a sua descendência, se para outros povos eles fugissem, e o dispersaria por outras terras, por causa da desobediência e da dureza contínua dos seus corações. Então eles se ajuntaram a Baal-Peor, um deus pagão, e comeram sacrifícios, comidas dedicadas aos ídolos em cultos de adoração perversa. Assim, com tais ações, provocaram a ira de Deus e graçou pestilência entre eles. Então se levantou Finéias e executou o juízo de Deus e disse: basta! E cessou a peste. Isso lhe foi imputado por justiça, de geração em geração para sempre. Quem carrega esse zelo de fé de Finéias é aquele que anda justificado. Depois o indignaram a Deus nas águas de Meribá, e por causa deles sucedeu mal a Moisés. Moisés perdeu a cabeça, ficou com raiva do povo, da rebeldia do povo contra o Espírito Santo, e o próprio Moisés pecou contra Deus pela ira que subiu-lhe ao coração, e falou orgulhosa, jactante e iradamente coisas translocadas, pois o Senhor apenas dissera a ele que falasse a rocha, e ele falou irrefletidamente, feriu a rocha com ódio e evocou água dela, como quem tem o poder do ódio como força irrefletida do coração. E assim pecou Moisés. Não exterminaram eles os povos que os cercavam para o mal. Antes se mesclaram com as nações e aprenderam os costumes delas. Deram culto aos seus ídolos, os quais se lhes converteram em laço, pois imolaram até mesmo seus filhos a esses deuses. Suas filhas foram mortas dedicadas a esses demônios. Derramaram sangue inocente, o sangue dos seus filhos e suas filhas, em sacrifícios satanistas. Sacrificaram aos ídolos de Canaã, e a terra foi contaminada com sangue. Assim se contaminaram com as suas obras e se prostituíram nos seus feitos. Acendeu-se por isso a ira do Senhor contra esse povo, e ele abominou ao povo que ele chamava de minha herança, e os entregou ao poder das nações. Sobre eles dominaram os que os odiavam. Também os oprimiram os seus inimigos, sob cujo poder foram subjugados por muitos anos. Muitas vezes Deus os libertou, mas eles o provocaram à ira com os seus conselhos de iniquidade, e assim eram outra vez abatidos e abatidos. Achou-os, contudo, o Senhor, quando estavam em extrema angústia, e lhes ouviu o clamor,
lembrou-se a favor deles e da sua aliança, e se compadeceu segundo a multidão das suas misericórdias. Fez também que lograssem compaixão de todos aqueles que os tinham levado cativos. Assim, salvou-nos o Senhor nosso Deus. E agora, eu te peço, congrega-nos, Senhor, para que demos graças juntos ao teu nome santo, que hoje aprendemos a reconhecer, e assim te gloriemos com os nossos louvores. Bendito seja o Senhor Deus de Israel e Deus de todo Israel da fé, que são os que creem em Jesus e andam em amor. Bendito seja Deus sobre este povo da fé, de eternidade a eternidade, e todo o povo de fé, aonde quer que esteja. Diga amém, diga aleluia. Essa foi a leitura de mais um salmo, segundo Jesus, segundo o Evangelho, segundo a ordem de Melquisedeque.